Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico no AVC, conseguir resultados muito melhores, muito mais rápidos para os pacientes. Então, se você ainda não me segue, siga o perfil tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem muito conteúdo, tem muito vídeo, tem muita sacada que vai te ajudar a resolver o problema dos seus pacientes, a destravar o seu raciocínio e o tratamento clínico, né, na fisioterapia com seus pacientes neurológicos, seus pacientes de AVC, ter resultados muito, mas muito acima da média, tá? Esse é o objetivo aqui, ajudar vocês a terem resultados melhores com os pacientes de vocês, a destravar o raciocínio, a enxergar uma forma de reabilitar o paciente, uma forma diferente, tá? É inovar no processo de reabilitação. Então, hoje vai ser uma live especial. Eu vou conversar com a doutora Rosângela de Manaus. Ela é uma fisioterapeuta já, bastante experiente. Lá de Manaus, ela vai contar pra gente, né, um pouquinho da história dela, um pouquinho da experiência dela com o método Máxima Performance Muscular, método MPM, que ajuda a trazer resultados muito melhores que os métodos tradicionais, tá? Então ela vai contar a experiência dela com esse método inovador e o que mudou na vida dela e no atendimento dos pacientes dela, no resultado dos pacientes dela. Então, se você está em busca de um método inovador, né, de um tratamento que traga resultados melhores, você pode estar pensando assim, mas os meus resultados são bons, eu garanto para você, seus resultados podem ser muito melhores. Muito. Tá? Muito melhores. O que você vai ouvir aqui, você não ouviu na sua faculdade, você não ouviu na sua pós-graduação. Então, fique até o final, ouça o que a doutora Rosângela tem para contar pra gente, que eu também não sei, nós vamos conversar pela primeira vez aqui, né? Trocar essa ideia aqui, tá? Ela é uma aluna da formação do método MPM, já finalizou, e ela vai contar essa experiência aqui pra mim e pra vocês também, tá bom, gente? Então, vamos lá, deixa eu mandar um convite aqui para a doutora Rosângela aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar aqui. Nós vamos convidando porque essa live aqui vai ter muita informação bacana, vai ter muita dica também para vocês raciocinarem no tratamento dos pacientes de vocês, tá bom? Boa noite a todos, doutora Rosângela, tá tudo bem? Tá aí, ó, tá com a cabeça bem cortada. Agora ajeitou. Agora você não foi decapitada. Agora voltou. Ainda tudo bem. Boa noite. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim, boa noite. Eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se só eu, se as pessoas estão te ouvindo. Deixa eu ver. Não está conseguindo me ouvir? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui o som. Estou ouvindo a doutora Rosângela ou é só eu que não estou ouvindo? Calma aí, gente. O microfone que está... Deixa eu ver aqui. Se alguém responde aí. Fala aí alguma coisa. Fala aí de novo, doutora. Oi. Eu que não estava te ouvindo. Ah, sim. Agora eu ouvi. Eu acho que era o microfone aqui embaixo. Tudo bem? Deu agora? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E com você? Tudo bem. Você está falando de Manaus, né? Você vai se apresentar, mas você está aí com um fuso horário diferente, né? A diferença aí é o quê? 1 hora? Uma hora, sim. Então, aqui ainda são 19 horas. 19 horas. 8 horas para a gente aqui, 19 horas aí para você. Então, se apresente, doutora Rosângela, primeiro, né? Conte para a gente quem é você, sua formação, conta um pouco aí para a gente. Se apresente, por favor. Sim, me chamo Rosângela Brandão, sou fisioterapeuta há 17 anos e tenho pós em neuro, né? Fiz pós em neuro e atuei sempre na área de neuro, né? Principalmente com pacientes AVC. Peraí, tá me ligando aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Me cobrar na hora da live não vale, né, gente? Aí não, aí não dá. Pode continuar, desculpa aí.
Pode falar, era uma ligação que fizeram aqui. Acontece. Então, pois é, como eu estava falando, eu sou formada há 17 anos, né? Moro aqui em Manaus, trabalho aqui também, e fiz pós em neuro, e atuei sempre na área de neuro, né? Principalmente com pacientes de AVC. Ah, bacana, bacana. 17 anos de formada já, né, que você falou. Sim, 17 anos agora. Eu já tenho um pouquinho mais, mas não muito diferente, aí são 20 anos já de formado, um pouco mais, né, vai fazer mais de 20 anos de formado esse ano. E aí, não pode ficar pensando muito não, né, que dá uma tristeza, né? O tempo vai passando, mas é isso aí. Então é muito, muito tempo já de formado, muita experiência, e sempre atuando aí em Manaus. Sim, sempre atuando sempre foi em Manaus. Eu formei fora de Manaus, mas assim que formei, vim para Manaus. Ah, legal. Não conheço Manaus. Não conheço. Já está o convite. Tá falando Já está o convite. A gente tem um projeto de conhecer. A gente não conhece o Brasil, a gente precisa conhecer o Brasil, visitar as capitais. Eu tenho vontade de conhecer as capitais do Brasil, uma delas, principalmente Manaus. A gente vê muito, né, pela TV, e é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Ainda irei conhecer em breve, se Deus quiser. O convite está aberto aqui, tá? Estamos aqui. Vai ser um prazer, vai ter um monte de gente aí querendo fazer o método presencial. Ah, que legal. Pois é. Como que você me conheceu, já que você citou aí o método, como que você me viu pela primeira vez, como que você me conheceu, doutora Rosângela? O que você estava aprontando que passou um doido na sua frente? Eu brinco, né? Eu sempre falo para as pessoas, passou um doido falando umas coisas diferentes. E aí, o que te chamou a atenção? O que fez você parar para ouvir? Opa, só um minutinho. Então, eu não estou conseguindo te ver aqui. Não aparece para mim. Eu estou não está a câmera de cima. Mas eu vou falando aqui para você ver se consegue aí, tá? Que as pessoas estão visualizando. Às vezes acontecia isso comigo também, mas as pessoas visualizam. Tá bom, tudo bem, então. Como eu conheci o Dr. Vinícius, né? Vou contar um pouquinho da minha história, né? Antes do método em si. Como eu falei, sou formada há 17 anos, né? Trabalhei bastante principalmente na área de neuro, né? E atuei sempre muito com pacientes de AVC, porque foi uma área que eu sempre gostei, sempre identifiquei, e com a própria neurologia eu via como eu podia ser importante para aquele paciente, né? No seu tratamento. E aí sempre trabalhei nessa parte. E aí, pelo tempo eu trabalhei, depois eu parei, voltei a trabalhar de novo, parei. E recentemente, agora em 2023, eu não estava atuando. Eu tive alguns problemas pessoais, não deu para eu atuar, e também estava assim, um tanto desanimada, meio frustrada, porque pelo tratamento em si, com meus pacientes que eu tinha, né? Fazia o tratamento, tinha um resultado, mas não era um resultado, era um resultado bom. Era um resultado bom que ele caminhava de uma forma, assim, quando chegava assim na metade do tratamento, assim, que a gente faz aquele prazo, né? E eu via que não andava a partir daí, né? E aí alguns pacientes, às vezes, vai pegar aquele paciente mais de muito tempo, né? E aí fazia tudo que eu aprendia, todas as técnicas, todo o que eu aprendi na graduação, na pós-graduação, mas mesmo assim eu percebia que eu não conseguia dar um bom resultado para aquele paciente. E isso aí eu já estava meio triste, meio frustrada com essa situação, já não estava tão feliz na fisioterapia, e eu estava, inclusive, mudando de profissão, né? Eu já estava procurando, inclusive, outra faculdade e já estava fazendo outras coisas também. E aí conheci, assistindo, mas nunca deixei totalmente de lado, né? Sempre mantive esse ano meu crefito, consegui, não deixei de pagar, e estava sempre vendo, sempre gostei de estudar a parte de neuro, foi sempre que me chamou a atenção. E nessas lives eu acabei conhecendo um rapaz aí de camisa azul, Dr. Vinícius. E aí me chamou bastante atenção, porque ele falou algo que achei interessante. Era um curso, era um método que ele tinha como embasamento a neurofisiologia, algo que realmente me interessava, que eu sempre tive
essa busca de entender como funcionava, né, a cabeça da gente, como funcionava tudo que a gente vai fazer dentro daquela fisiologia em si. E aí, quando ele falou, olha, eu tenho um método, falando sobre o método, né, falando que era uma forma de você, tinha que entender na fisiologia para você poder dar um resultado melhor. E eu falei, bom, isso aí é importante. Aí eu comecei a assistir as lives e via que ele fala, o que você falava, né, a respeito, eu falei, bom, isso aí tem sentido, é isso aí mesmo. Acabou respondendo algumas perguntas que eu tinha há muitos anos dentro do tratamento, que eu não conseguia responder, e aí você me respondia, falava, olha, isso não dá certo, muitas vezes não dá por conta disso. Aí eu fiquei, aquilo foi fazendo sentido para você. Ah? Foi fazendo sentido para você. Muito sentido, totalmente, assim, como eu te falei, foi me dando respostas que eu tinha há muitos anos, essas paradas, foi me dando respostas de perguntas que eu tinha há muito tempo, e que aí, quando você falou, eu falei, tem tudo a ver, tem sentido, funciona. Eu falei, realmente, pode ser por isso mesmo. E aí, você começou a oferecer, você começou a mostrar, né, o curso e deu algumas lives específicas do método, né? E eu comecei a assistir, né? Aí eu falei, não, é isso aí. Eu acredito que a físio tem jeito, no caso, para mim, né? O que está faltando é mais conhecimento, está faltando algo que me desbloqueie, algo que me tire desse comodismo, algo que me tire da mesma coisa. E eu abra, né, o campo de visão, né? Às vezes a gente fica com a visão muito estagnada, muito fechada, né? Mas não, e às vezes a gente precisa ampliar esse campo de visão para enxergar o processo de reabilitação de uma forma diferente, né? Sim. Verdade, assim, abriu completamente a minha visão, abriu completamente a forma como eu vi o paciente, e interessante também que você acaba, eu não sei os demais profissionais, mas eu, falando por mim, a gente acaba usando o mesmo protocolo, às vezes, para todos os pacientes, independente da condição, né? Porque você aprende daquele jeito e vai usar. E com o método, a gente acaba buscando, sabendo que cada paciente ele tem uma condição e você não pode atender da mesma forma, não vai responder. Então, você tem que saber onde você pode trabalhar, ali o que você pode dar o estímulo e aquele paciente responder para ti. Então, o foco do tratamento, né? O tratamento, ele passa a ser em torno das condições que o paciente te apresenta, né? Então, você começa a ter um processo de adaptação diferente, voltado para as condições do paciente. Ou seja, o paciente é único, né? Sim. Eu falei, se o paciente é único. É verdade. Você falou, doutora Rosângela, é muito interessante. Você falou assim, eu estava desanimada, já tinha meio que parado de atender, já estava procurando outro caminho. E porque a gente vai desestimulando quando a gente não vê o resultado que a gente gostaria de ver. A gente pensa assim, tem muitos profissionais, logicamente, não estão nem aí. A gente sabe que tem as pessoas que não estão nem aí. Quem se importa com o paciente, a gente fica angustiado. Quando você vê que, caramba, parece que o tratamento chegou num determinado ponto, ele estacionou, não está indo, e aquilo incomoda. Isso me incomodava muito também. Sim, isso era algo que me torturava. Eu sempre pus na minha cabeça que eu queria evoluir rápido os pacientes. E a gente sempre ouviu assim, neuro é lento. Eu não gosto da área de neuro, porque neuro não evolui rápido, ou nem evolui. E isso é uma falácia, isso é uma mentira muito grande. O paciente, ele evolui toda a sessão. Só que são condições diferentes, né? É diferente de um paciente que torceu o tornozelo. É lógico, esse paciente torceu o tornozelo, até se ele não fizer nada, com o tempo ele vai melhorando. Vai ficar perfeito? Não, vai melhorando. Então, assim, são condições completamente diferentes, mas evoluem. Só que a gente aprendeu de uma forma na faculdade, vai para a pós-graduação e vê as mesmas coisas, as mesmas ideias, o mesmo processo de trabalhar o paciente, vai para um curso de formação e vê as mesmas ideias. Então, o grande problema é que a gente está convicto que aquilo é o certo e é o único caminho. Esse é o grande problema.
Então não é culpa, que às vezes a gente fica assim, gente, será que sou eu? Será, nossa, o problema sou eu? Não é, isso é geral, porque do jeito que você aprendeu na faculdade, eu aprendi, e do jeito que as pessoas estão na faculdade agora, elas estão aprendendo da mesma forma, ou seja, não há uma evolução, uma inovação na forma de encarar o processo de reabilitação. E isso limita os resultados do paciente, né? E por que que eu vejo que chamou sua atenção? Você tem 17 anos de formado. Por que que chamou a atenção sua? Porque isso te incomodava. Talvez, para quem está saindo da faculdade agora, ele não passou por essas experiências. Então ele vai, ah, não, os caras estão falando aí, tem nada a ver. Na minha faculdade eles falaram que é assim, assim, assado. E aí ele vai. Ele vai bater, né, vai dar murro em ponta de faca, até o dia que ele acordar e falar, caraca, tá, tem alguma coisa errada, tá faltando algum quebra-cabeça aqui. Alguma peça desse quebra-cabeça está faltando. E eu levei muitos anos para entender isso. Eu levei muitos anos para entender isso. E é muito louco que o dia que eu entendi isso, que a ficha caiu, parece que abriu um mundo diferente. E parece que as coisas se tornaram tão claras, tão óbvias, que fica difícil voltar a fazer do jeito que era feito antes. Né? E eu também tenho especialização em neuro, tenho formação em neuro, né? A minha vida toda foi voltada para neuro. Então, eu sei muito bem o que você passou. Também passei por isso. Eu também passei por isso. E a gente acha que é só a gente, mas não. Isso é geral. Isso é geral. É porque a gente aprendeu dessa mesma forma. Né? Então, aí passa um doido na sua frente falando uma coisa que, opa, peraí, o que esse cara tá falando aí? Nunca tinha ouvido isso aí, não. E aí fez sentido para você, te chamou a atenção, até que você resolveu entrar no curso de formação. Sim, eu assisti umas lives primeiro que tinha, né? E aí você deu algumas aulas sobre a neurofisiologia e eu fiquei extremamente encantada com o mecanismo, da forma como você falava. Eu falei, poxa, mas eu já vi isso em algum lugar, mas eu não conseguia entender essa mecânica aí. E agora eu consegui. E aí eu falei, não, então eu vou adquirir esse curso e vou estudar. E aí isso foi final de 2023, né? Novembro, na verdade. E eu comecei a estudar e desde aí, então tô... Mas você entrou no curso só agora, só no final de 2024, você levou um ano? Não, a primeira vez que eu vi a live foi em 2023, mas eu só vi, eu te conheci em 2023, mas eu não fiz. Aí em 2024, final de 2024, que eu vim realmente assistir as lives, entendeu? Já tinha visto uma live, mas não tinha acompanhado. Em 2024 que eu acompanhei. Mas eu já não estava mais tão envolvida assim, não estava mais atendendo. Então, era, assim, aleatório que eu via, né? Até que, quando eu comecei a falar do método e falar da neurofisiologia, o que me chamou a atenção foi um método baseado na neurofisiologia, do controle motor. Então, isso me chamou a atenção. E aí, eu falei, muito bom. E aí, eu comecei a assistir, e aí, eu falei, não, e agora eu vou fazer. E aí, eu adquiri e estou muito feliz, o método me ensinou muita coisa, aprendi coisas que eu não vi na pós, que eu não vi na graduação, nos cursos, a parte que a gente faz, né, para poder adquirir conhecimento, né? E aí, hoje é muito, assim, muito diferente o tratamento, porque os pacientes que eu atendia antes, no conhecimento que eu tinha, e hoje com o método, o resultado é rápido, é outro resultado, é muito rápido. Eu consigo entender ali o que o paciente precisa, né, para poder aplicar e ele dar essa resposta. Então, assim, para mim, foi assim, algo maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu em 2024 para mim, foi o curso do método MPM, porque foi um recomeço para mim. Porque eu voltei a trabalhar, comecei o curso, aí eu tive que voltar a trabalhar, porque eu precisava de paciente para aplicar o método, né? E aí, hoje, um indica para outro, e aqui eu estou muito feliz mesmo, muito, muito agradecida ao doutor Vinícius, né? Pelo conhecimento que trouxe no curso para a gente, e todo assim, porque o método, a teoria, ela é importantíssima. Muito importante. Assim, se você não entender a teoria, você
não consegue entender, porque os exercícios é bom, mas você precisa entender, o exercício é excelente, mas se você não conhecer a teoria, você não consegue aplicar os exercícios, né? Exercício é um veículo. As pessoas Sim, sempre estão correndo atrás de exercício, perguntam, qual é o exercício para fazer com um paciente assim, qual é o exercício para trabalhar com tal problema, né? Só que o exercício é um veículo. Eu posso passar, você pode reproduzir, você não sabe exatamente por que você está fazendo, o que você está fazendo, por que você está usando aquela técnica. E as técnicas, também, que é diferente da questão do método MPM, é porque os exercícios não são exercícios comuns, não é um exercício que você vai ficar lá com um pezinho, pega o braço, levanta, as pessoas falam, mas esses exercícios aí eu não vou conseguir fazer com o meu paciente. Vai, você tem que dar condição. A gente está muito mal acostumado a não pôr a mão no paciente, achar que o paciente tem que ficar pegando a mão fazendo sozinho, pôr a mão em cima da bola e levar para frente e para trás. Isso é muito pouco para o paciente. O fisioterapeuta tem que pôr a mão no paciente, tem que dar condição do paciente evoluir, tem que esculpir o paciente. Nós somos escultores. A gente tem que esculpir o paciente, moldar o paciente. Então, os exercícios, mesmo que eu entregue o exercício para as pessoas, se eles não entenderem, eles são apenas técnicos. Técnico eu posso ensinar qualquer um. Você não precisa ir para a faculdade, sentar no banco de faculdade, fazer pós-graduação para aplicar um exercício. Isso você ensina para qualquer um. Mas agora, por que eu estou fazendo exercício? Quais as técnicas que eu vou aplicar dentro daquele exercício? Isso é outra coisa. Aí o nível mudou. Aí é um diferencial, né? A técnica, e você usa, porque o método todo, você trabalhando, é todo tempo usando as tuas mãos. Tu não deixa o paciente solto. Não tem como tu aplicar o método com o paciente solto. Tu tem que todo tempo estar atuando com o paciente, né? E você consegue ali sentir na tua mão a resposta do paciente. Então, assim, é maravilhoso. E também, ele dá, devido a essa capacidade, essa condição que ele dá, por exemplo, eu que trabalho com paciente AVC. Paciente de AVC, ou ele é hemiplégico ou ele é hemiparético. De certa forma, ele não tem força ou não mexe um lado do corpo, né? E aí, o que acontece? E às vezes você não tinha o que fazer porque o paciente não faz nada. E com o método eu consigo trabalhar esse paciente, mesmo o lado dele, que ele não consegue fazer, a gente estimulando, ele consegue, a gente dando estímulo, ele consegue fazer, atuar esse membro ativamente, né? Ele consegue fazer. Então, assim, é o diferencial. Então, assim, Acabou algo passivo, né? Acabou a fisioterapia passiva, de ficar pegando o braço, a perna do paciente, ficar esticando e voltando, esticando e voltando, esticando e voltando. Infelizmente, foi isso que eu fiz, mas hoje eu vejo que hoje eu vejo que não que realmente eu deixei muito a desejar nesse sentido, porque eu via que o resultado é muito diferente. Hoje eu tenho um paciente, inclusive, olha que interessante. Assim que eu comecei o curso, acho que eu peguei esse paciente em dezembro. O paciente vai fazer 3 meses, eu estou dando alta no paciente já, porque ele já está praticamente está pronto ele, entendeu? É um paciente que hoje ele trabalha, ele dirige, ele faz as coisas dele, ele vai para a empresa dele, ele tem uma vida funcional, tem uma vida, assim, vida normal, entendeu? Então, assim, eu vejo que antes não acontecia isso. Eu ficava 6 meses com o paciente, ficava até mais com o paciente, e às vezes eu não conseguia reabilitar de uma forma que ele tivesse pronto. Às vezes eu via que não sabia, eu não tinha mais o que fazer dentro do que eu conhecia, e eu tinha que encaminhar ele para uma academia, para uma musculação, porque eu sabia que ele ainda precisava ganhar força, porque a gente tem muito esse negócio da força, né? É a força, precisa da força. E aí tem hora que a força não vem, e aí porque é necessário outros fatores que está incluído, que a gente não tem, eu não tinha conhecimento desses fatores, que eu precisava explorar esses fatores para que ele pudesse responder, e em cima do que ele respondia, a força seria uma consequência, porque eu ia ativar esses FUS, todos esses receptores para poder o cérebro dele conseguir identificar e realmente enviar o planejamento da força, entendeu? E é isso eu aprendi dentro desse curso, desse método da neurofisiologia, mediante todos os conceitos, né, os princípios, as técnicas e tudo que o método oferece.
E hoje eu sei que a fisioterapia, ela é ativa. Não, e você falou uma coisa que muito interessante aí. Você falou uma coisa que eu ouvi de uma outra aluna que também é especialista em neuro. E é isso que é legal, né? Você é especialista em neuro, essa outra aluna era especialista em neuro, e ela falou, chegava um momento que eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha tentado de tudo, não sabia mais o que fazer, não tinha o que fazer mais com o paciente não estava evoluindo. E é isso que deixa a gente agoniado. É isso que deixa a gente desmotivado. Meu Deus, eu não estou conseguindo evoluir o meu paciente. Então chega um momento que você não tem o que fazer com o paciente, você vai dar alta para ele, mas ele não está reabilitado. É verdade. Porque não explorou todo o potencial. Sim. E isso é interessante. Por que eu estou pegando nisso? Porque você é especialista em neuro, essa outra aluna era especialista em neuro, e isso acontece muito. Não é culpa do fisioterapeuta ou da fisioterapeuta. Nós aprendemos dessa forma, a olhar o processo de reabilitação de uma forma limitada. Sim. Chega um momento que não evolui porque não tem como evoluir fazendo daquela forma. A gente Verdade. precisa entender vários processos, vários fatores que a gente não aprende a enxergar. Eu até brinco, eu falo que é um iceberg. O iceberg, a maior parte dele está debaixo da água. A gente não enxerga. Então, você pensar o Titanic, ele bateu no iceberg e a maior parte do iceberg era enorme, mas estava debaixo da água. Só estava uma pontinha para fora. E a gente aprende na faculdade a pontinha que está do lado de fora. A gente aprende a olhar aquela ponta que a gente está vendo de fora da água. E tudo que está embaixo da água, a gente não aprendeu a olhar. A gente não sabe entender. E é aí que está o grande diferencial. É saber enxergar todos os fatores que interferem na resposta motora do paciente. E assim destrava completamente o processo de reabilitação do paciente. Muda completamente. Então, isso é legal. É justamente aí, dentro desses fatores aí que a gente precisa compreender, entender para poder dar essa resposta para o paciente e saber que realmente a gente precisa. Porque o que acontecia? Falo por mim, né? Muitas vezes eu fiz isso, você falou que a gente procura e pede informação sobre exercícios, né, para fazer. Eu também fazia isso, eu também procurava exercício, eu também ia para um curso, aplicava aquele exercício, mas eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, eu não tinha aquele conhecimento de o que eu estava estimulando ali, o que eu estava querendo daquela resposta, daquele exercício. E aí é o diferencial. Hoje eu consigo entender o porquê eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Entendeu? Você domina a reabilitação quando você chega nesse nível. Exatamente. Agora você sabe exatamente o que você quer com o seu paciente e como gerar os estímulos para ele. Interessante, você falou uma palavra aí que eu domino. Foi justamente uma das frases que eu ouvi você falar. Você vai ter autonomia, você vai dominar a sua terapia sem aparelhos e sem muitos equipamentos. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Falou minha língua. Falou minha língua. Doutora Rosane, o que eu queria perguntar para você, eu fiquei curioso. Assim, você falou assim, eu estava desistindo da fisioterapia, já estava procurando outra coisa, e aí eu vi você falando sobre um curso voltado baseado na neurofisiologia e tal. E você ia falando as coisas, eu fui acompanhando suas lives, foi fazendo sentido para mim. Sim. Mas é um curso online. É um curso online. Você, naquele momento, você pensou, será que eu faço? Será que eu não faço? É um curso online? Será que vale a pena? Será que eu vou aprender? O que passou? Eu fico curioso pensar. Eu adoro cursos online. Eu prefiro fazer porque eu gosto de acelerar o processo, eu gosto de facilidade, de não ter que me ficar locomovendo. Então, eu gosto de curso online. Mas eu sei que isso é um tabu para muitas pessoas. Muitas pessoas ainda têm, curso online eu não vou aprender. Isso passou pela sua cabeça? Sim, eu tive também esse medo, fiquei assim, pensativa quanto a isso. Porém, eu vi uma aluna sua dizer assim que tinha uma forma que você explicava de uma forma tão fácil, que era fácil de atender, fácil de aprender. E também eu achei segurança, né, quando ela falou, e também quando você falou, não, mas elas ficam todas lá, né,
disponível, né? Eu falei, eu não tinha como ir para Goiânia, entendeu? Manaus, eu falei, o que tem é esse, foi onde eu vi, assim, uma luz, né? Eu falei, não, eu vou fazer, porque mesmo online eu vou fazer, e eu te confesso que foi o melhor curso, sinceramente. Eu digo, a partir de hoje, eu nem faço mais curso presencial, só se for mesmo assim, porque online eu aprendi, porque assim, toda vez que eu tinha dúvida, eu voltava lá, entendeu? Estava lá disponível, apesar da gente ter as aulas, né, ao vivo e tudo mais, mas eu tinha dúvida, eu ia lá e tirava a dúvida. E aí, para mim não ficou devendo nada, muito pelo contrário. Para mim, no meu caso, foi ótimo, porque eu tinha essa possibilidade de tirar, porque eu fiz alguns cursos presencial que eram ótimos os cursos, porém, não dava para anotar tudo que o professor falava, não dava para aprender tudo os exercícios, e aí aquilo era presencial, era só aquilo, era naquele dia, e às vezes eu esquecia, e aí eu não tinha mais para quem perguntar, entendeu? E com o curso online, no caso, com o seu curso, a gente tinha essas aulas ao vivo, que a gente tirava as dúvidas, né? E tinha a aula disponível para eu ver as vezes que eu precisasse e anotava as minhas dúvidas para tirar ao vivo ou para mandar as perguntas para o grupo, né, para ter essa resposta. Que o curso presencial, a nossa dificuldade, pelo menos minha, anotava o que dava para anotar, porém nem tudo dava. E quando a gente entendia, porque não dava, eu não conseguia compreender no mesmo momento, quando eu ia ler para a segunda vez que eu conseguia entender, que eu queria fazer a pergunta, eu não tinha mais para quem perguntar, porque o professor já tinha ido. Exatamente isso que eu penso também. Exatamente, passei isso por várias vezes também. Foi. Caramba, e agora? Eu anotei isso aqui, mas o que será que era isso aqui mesmo que ele falou? Então a gente tem esse problema. E aí, por ser um curso que tem práticas, você teve dificuldade em implantar essas práticas, por ser um curso online? Te surpreendeu? Falei, não, será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir aplicar? Te surpreendeu? Porque hoje eu vejo, né, eu vi os seus atendimentos, você consegue dominar as técnicas, porque a técnica, a gente sempre pensa assim, que o problema maior está no exercício. Não, o problema maior está no conhecimento. O exercício, entre aspas, é o mais fácil. Se a gente entende, tem o conhecimento por trás disso, aplicar o exercício é o de menos. Mas te gerou dificuldade por ser um curso online, falar assim, como que eu vou aprender uma prática, vou conseguir aplicar? Você conseguiu ter essa resposta em relação à parte prática? Olha, não tive porque eu assistia às aulas online. Então, você passava lá o curso e você explicava, olha, aqui é assim, você sempre deu todas as possibilidades, eu podia perguntar, que eu tinha dúvida, eu perguntava e você respondia. Não, no caso, a pressão, então, essas dúvidas todas foram tiradas, entendeu? Antes mesmo de eu aplicar. Eu vendo os exercícios, você explicando e dizendo a pressão diária que eu estava querendo ganhar, o que eu estava trabalhando ali. E eu apliquei, inclusive, o primeiro meu marido, né? Foi meu cobaia antes de eu usar nos pacientes. E depois eu consegui que ele reproduzisse alguma coisa que nem tudo ele consegue, porque ele não é profissional, né? Não é fisioterapeuta. Mas aí eu consegui sentir os exercícios. E aí eu não tive essa dificuldade, porque o curso em si tem os exercícios e por ter a aula que a gente passa, você passa o exercício, aí você vai falando, a gente pergunta, você vai explicando cada estímulo, cada toque, cada pressão, como é que é, cada posicionamento, tanto do paciente quanto do fisioterapeuta, né? Então, não me deixou nenhuma dúvida, não. Eu consegui aprender, Claro que a gente vai... É um processo, né? É um processo, mas eu aprendi, assim, eu consegui. Prática é praticando, não tem jeito. Prática é praticando, né? Exatamente. Porque a gente passa pela mesma coisa nos cursos presenciais. Você vai lá e faz, mas depois você tem que pôr a mão na massa, porque senão você não vai adquirir a destreza, né, que a gente precisa dentro de cada técnica. Isso com qualquer técnica é assim. Mas e aí, eu queria saber de você em relação aos seus atendimentos antes e os seus atendimentos pós-formação no método MPM, pós abrir essa visão, abrir porque você falou, né, você é especialista em neuro.
Como que foi para você? Como que hoje você enxerga esse processo de reabilitação que era antes com seus pacientes e o que é hoje com seus pacientes? Como que você enxerga isso? Como que está essa relação que você olha para trás e fala, nossa, meu trabalho era dessa forma, tinha esse resultado, hoje eu consigo ter um resultado diferente ou não? Como que está esse processo para você hoje? É bem como você fala, né? Antes era a ponta de iceberg, hoje é o iceberg todo, consigo ver, né? Então, antes o tratamento, ele era demorado, extremamente demorado, e eu não conseguia uma resposta, como eu falei. Muitas vezes eu encaminhava o paciente, porque eu não tinha mais o que fazer, e caminhava para ir para uma musculação, porque eu não conseguia mais dar resultado para o paciente. E hoje, o resultado é rápido, como eu falei, eu estou com o paciente que eu estou, inclusive, dando alta, eu estou vou fazer 3 meses que eu estou com ele, e esse paciente hoje, ele tá completamente reabilitado. E foi muito rápido, foi muito rápido. Então, assim, eu fiquei realmente surpresa com o método. Eu, como é que se diz, indico para qual profissional que ainda tem alguma dúvida, como eu tive, né? Como eu estava assim, quase, já um pé fora da físio, né? E voltei com uma resposta assim que me alegrou, meus pacientes, e eu estou assim maravilhada. E é totalmente diferente, não dá nem para comparar os pacientes de antes e o paciente de agora. Consegue agora olhar, entender, enxergar o que era a sua fisioterapia antes e falar assim, meu Deus, não dá mais para voltar o que era Não. antes? Não tem como você, que eu falo assim, quando a gente enxerga, não dá para desenxergar, né? Consegue hoje, você se imagina pegar um paciente e fazer o mesmo atendimento que você fazia antes, que a gente aprendeu na faculdade, na pós-graduação? Dá para fazer a mesma coisa? Não tem como, não tem como. Depois que você conhece, depois que você trabalha com o MPM, que você vê o resultado, não tem como você voltar. Não tem nenhuma chance. É o oposto, é diferente. Ali não dava para não A acontecer. visão abre e a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, né? E aí vê o tanto que era limitado o processo de habilitação. Que era limitado, e por mais que eu me esforçasse, que eu buscasse, né, todo o conhecimento ali, e informação, mais que eu não conseguia responder, porque eu queria que o paciente fizesse algo que ele não tinha condições, eu não dava essa condição para ele, eu não dava esse estímulo para ele. Por quê? Porque eu falando principalmente de paciente de AVC, né, é o paciente que, como eu falei, tem hora que tem a paciente que ele não tem força nenhuma no braço, que não mexe, você não tem, o passivo, a gente faz o passivo, e hoje eu sei que não tem como passivo, como é que se diz? Dar resultado, porque ele precisa ser como é que se diz? Um exercício ativo para que ele possa... Estimular. Como? Precisa estimular, gerar estímulo para gerar resposta. Precisa dar estímulo suficiente, bastante nas áreas para poder dar resposta, porque assim, o que a gente pensa do paciente? A gente acha que é só músculo, né? E o movimento e o controle motor, ele está lá no cérebro, lá na parte segmentar. Então, lá tem tem que passar todo aquele processo aí que a gente entende, que só vai acontecer o movimento se ele... Eu já falo, movimento voluntário, né? Ele vai ter que desejar fazer, querer fazer o movimento ativo para que tenha a resposta. E justamente essa parte é que eu não tinha mesmo fazendo a pós em neuro, mesmo com uma especialização, eu não tinha esse conhecimento. E o que me deu esse conhecimento hoje foi o método MPM, através do Dr. Vinícius Paiva. Excelente professor. Obrigado. E agora, ficou mais claro o processo de movimento voluntário, o processo de controle motor? Sim. Fez mais sentido para você? Totalmente. Importante? Faz diferença no processo de reabilitação? Completamente. Eu estou com um outro paciente, mais assim, que ele já tem mais de ano, ele já saiu da UTI, do hospital depois de 4 meses. Aí eu conversando com a filha dele, falou que ela já saiu com a mãozinha mesmo, com padrão flexor, desde quando ele saiu, com 4 meses. Eu falei, achei
como é que pode? Saí dentro do hospital com 4 meses com padrão flexor. E eu tô na quarta atendimento com ele. E hoje eu falei com ela, né? Hoje, eu falei com ela de manhã, perguntei como é que ela estava, como é que ele estava, e ela disse, não, ele está muito melhor, ele já anda melhor, o pé dele, que ele ficava todo tempo para ele já melhor, ela falou que antes, até antes de eu atender, ele chamava ela toda noite para ir ao banheiro, agora ele levanta sozinho para ir ao banheiro. Nossa, sério isso? Sério mesmo, falou hoje para mim, eu fiquei feliz. Talvez as pessoas, elas não tenham noção o que significa isso, porque pra gente é tão banal, né? Você sentir vontade de ir no banheiro e ir ao banheiro, mas Sim. uma pessoa que perde essa capacidade, você depender de alguém para você poder ir ao banheiro, isso é muito triste, é muito difícil. E o AVC, as pessoas não entendem, quem é de fora às vezes não entende, mas quem tem alguém que já sofreu AVC na família sabe que o paciente AVC, ele não afeta só o paciente, ele afeta a família. Porque a família Sim. fica, né, em volta do paciente, tendo que dar apoio. Então, você vê, precisa de alguém estar lá junto para poder ajudar ele e ir ao banheiro. E mesmo assim, depois de muito tempo de lesão, ele não conseguia ir sozinho, precisava da ajuda dela. Agora, Sim. você pegou esse paciente já com bastante tempo, né? Já com bastante tempo. Já está com padrão bastante, flexão tanto de mão quanto de perna. Ele está bem mesmo assim. E aí. O paciente chegou para você recente, mesmo assim você já conseguiu dar uma resposta para ele que já ajudou na funcionalidade do dia a dia dele, na independência dele, né? Sim, eu falei hoje, conversei com ela no atendimento da manhã, né? Que como eu ia, eu falei assim, não, eu vou quer saber se porque já estava no quarto atendimento, né? Vamos ver o que ela tem para me responder. Aí ela disse, não, que ele está melhor, que os outros irmãos veem a diferença já. Ele já levanta só porque ela falou, olha, toda noite ele me chamava quando ele queria ir ao banheiro, porque ele vai ao banheiro mas com ajuda, né? Ele não usa fralda. E agora não, falou que ele levanta e vai ao banheiro. À noite, entendeu? Sem precisar chamá-la. Vitória, eu fico tão feliz isso, que é isso que a gente tem que... Imagine eu que estou lá. A gente tem que transformar a vida das pessoas, transformar a vida dos pacientes, e que para algumas pessoas isso pode ser pode ser muito pouco, Sim. Mas é muito grande para uma pessoa que perdeu essa capacidade. É muito interessante, né? Que hoje eu falando para ela, né? Que eu deixo alguns exercícios assim básico que ela pode fazer, porque eu só atendo 2 vezes na semana. Aí eu estava mostrando, olha, o tanto que ele sente, que às vezes ela fala assim, não, mas ele consegue mais. Aí eu falei, eu fui fazer o exercício dela, ela falou, meu Deus, é muito, papai, isso é baixo mesmo. Ela disse assim, porque pega muito. Eu falei, quando a senhora terminar de tratar o papai, a senhora vai cuidar, eu vou contratar a senhora fazer em mim, porque eu não posso sair, que ela cuida dele, cuida mais de uma irmã que tem paralisia cerebral e mais de uma criança, né, que é filho dela. E aí ela falou, pega muito. Aí eu fui fazer alguns exercícios nela, assim, né, para ela ver como é que funciona. E ela falou, eu que vou fazer em mim. A senhora vai fazer em mim. E muda, viu? Muda completamente. A gente sente bastante, porque trabalha muito a resposta motora, muito tônus, significa bastante. A gente trabalha, que eu e minha esposa, a gente faz um no outro, costuma fazer um no outro, porque é um exercício que é completamente diferente de você ir para a musculação. É muito diferente, tá? A C. Santos comentou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Santos, acho que ela é paciente, né? Eu acho que ela já falou comigo, eu acho que ela é paciente também. E eu acho que ela sofreu um AVC. Corrija se eu estiver errado, C. Santos, por favor. As faculdades de fisioterapia deveriam conhecer o método MPM. Deveriam mesmo. Vamos fazer uma campanha para falar do método MPM na faculdade. O AVC é incapacitante demais, muito. E é um incapacitante não só do paciente, mas ele é um incapacitante da família, como eu falei. É verdade. A família, ela fica incapacitada junto com o paciente. Ela fica limitada junto com o paciente. Então, quando a gente consegue devolver uma independência, uma capacidade para o paciente fazer algo que ele não estava fazendo antes, isso não ajuda só o paciente, isso ajuda muito a família. Facilita demais para quem está acompanhando aquele paciente. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente faz muito fisioterapia por fazer fisioterapia. E o paciente vai para a fisioterapia por ir na fisioterapia. O que você quer dizer, Vinícius? Ninguém acorda querendo ir para a fisioterapia. Então a pessoa vai por obrigação. A gente precisa encontrar motivação. E aonde que está a motivação?
As pessoas pensam assim, eu preciso voltar a andar. Eu quero voltar a andar. Andar para quê? Andar é relativo. Eu quero andar para quê? Você falou do seu paciente que voltou para o trabalho. Provavelmente queria andar para voltar a trabalhar. Eu Sim, quero voltar a dirigir. Eu quero voltar a ficar em pé na beira da pia e lavar um copo. Eu quero voltar a conseguir ir ao banheiro sozinho. Isso é uma tarefa. Isso é algo que a gente tem que buscar com o paciente. É o paciente que tem que saber o que incomoda ele. E quando a terapia ela é voltada para trazer respostas que vão mudar a vida do paciente, é completamente diferente. O paciente sabe exatamente por que ele está indo, ele sabe sim, quanto aquilo está transformando a vida dele, e a gente sabe exatamente por que a gente está trabalhando com aquele paciente. Eu não estou mais reabilitando por reabilitar, eu estou devolvendo a capacidade, uma dignidade para a vida daquele paciente, a capacidade dele voltar a fazer coisas que ele não consegue fazer mais. Então, isso tem um impacto na vida do paciente, na vida daquele indivíduo gigante. E quando a gente consegue impactar o paciente, a gente recebe esse impacto de volta. Porque é muito gratificante a gente ouvir isso, né? Eu ouço, eu fico feliz, porque eu fico feliz por ele, eu fico feliz pela filha que está lutando, eu fico feliz por você, porque pensa, com 4 sessões você já conseguiu fazer esse paciente que não é algo que você treine, você não precisa treinar para ele no banheiro, você precisa dar condições que ele realize isso, não é só pondo o pezinho no pé do paciente, a gente vai fazer isso. Não é pondo o paciente para pedalar que você vai fazer isso, tem muitas coisas que precisam ser não trabalhadas. é, Muita gente não infelizmente. sabia disso. Eu tive esse meu paciente que eu estou dando alta dele, eu comecei, e ele acha que ele nunca, acho que ele ainda não tinha feito fisioterapia, não. Mas ele ficou assim, todo tempo me cobrando que ele queria andar, ele queria que eu colocasse ele para andar, né? Porque o método ele tem um princípio, a gente tem que seguir o princípio, né? A gente até leva para andar, mas tem que ser um princípio. E ele queria muito andar. Eu falei, tá, mas quando o senhor estiver preparado, você vai andar. Aí eu comecei a fazer, e hoje ele agacha sozinho, ele fica de joelho, ele levanta, ele vai, faz todas as posturas, entendeu? E ele tem uma vida normal, ele trabalha, ele dirige, ele anda na empresa dele, é uma empresa grande, ele anda bastante. Então, assim, e no começo ele não andava. Quando eu atendi, ele estava com pouco. Ele tinha poucos dias de AVC, tinha menos de um mês que ele tinha de AVC. Mas ele andava assim com apoio, né? Um apoiozinho, assim, bem devagar. Alguém... E hoje ele corre. Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Isso é a função da fisioterapia. E isso eu falo, a fisioterapia, principalmente na neuro, a gente faz pelo paciente o que ninguém mais pode fazer. A gente consegue trazer essa capacidade de reabilitar que não adianta, não existe remédio que vai fazer isso. É a fisioterapia. Só que não fazendo da forma que a gente está fazendo, porque isso atrasa muito, né? A Sandra falou aqui, ó, já falei com o senhor sim, ó, eu lembro de você. Eu lembro de você comentar, que eu acho que você comentou que estava fazendo uma fisioterapia, né? Agora que eu lembrei, não era? Na faculdade. Aí falou ali, sigo sempre, assisto suas lives sempre. Eu sofri uma AVC isquêmica há 7 meses, meu braço não mexe. Eu falei para você naquela live, eu acho que agora que eu lembrei, na live passada, você que faz lá na faculdade, né? Coloca o pessoal para assistir. Eu já te indiquei para minha terapeuta lá assistir. Mas eu te dei as dicas, Santos, na live passada, tem que ter descarga de peso membro superior. Se não der descarga de peso, não der estimulação sensorial, tátil, proprioceptiva, no membro superior não volta, não adianta. Por isso que a perna, a gente descarrega peso na perna, ela volta mais rápido do que o membro superior, né? Essa dificuldade que a Santos mencionou do braço aí, ela é muito grande. Eu recebo muita gente, muito paciente comentando nos vídeos, exatamente isso, o problema do braço. As pessoas têm uma dificuldade muito grande na reabilitação do braço. Esse paciente que eu estou atendendo, ele realmente está espástico o braço, ele não mexe o braço ainda, entendeu? Ele está ali parado, tá começando, porque eu estou usando o método e ele vai estar usando a força, mas ele ainda está, já falou que ele já saiu assim no hospital. Não, e existe, né, essa falta de consciência corporal, então o paciente negligencia mesmo, ele vai negligenciar esse lado, ele vai negligenciar. Só que, por que o membro inferior volta, entre aspas, mais fácil? Não que a pessoa vai andar perfeitamente, mas ela consegue ficar em pé. Primeiro, porque ela tem uma perna boa,
para ela poder ficar em pé. Então, ela se equilibra nessa perna boa. Mas, quando ela fica em pé, mesmo que não jogue peso total, ela está descarregando algum peso no Sim. membro inferior. E aquilo, com a tentativa, uma vez, duas vezes, três vezes, aquilo vai evoluindo. De uma certa forma, ela vai evoluindo. Se fizer uma fisioterapia adequada, esse processo de evolução ele é muito mais rápido e muito melhor. Porque você gera uma neuroplasticidade muito melhor. Só que é o grande problema. Quando vai trabalhar membro superior, as pessoas falam, segura o braço e coloca para subir e descer. Aí pega e amarra o braço no negócio e puxa cordinhas. O que a gente está fazendo pro braço? Nada. Põe o braço em cima da bola, vai para frente, para trás. Você não está fazendo nada para o membro superior. Precisa gerar os mesmos estímulos. Eu preciso melhorar essa consciência corporal. Eu preciso devolver a capacidade dele de reconhecer esse membro que ele não reconhece. E se eu não reconheço, eu não uso. Se eu não percebo onde está minha mão, onde estão meus dedos, meu cotovelo, meu ombro, eu não gero resposta de movimento nela, porque ele é como se não existisse. Não adianta você pôr peso nesse braço, porque ele vai continuar não existindo na mente do paciente. E é isso que é o diferencial. É essa neuroplasticidade que a gente precisa trabalhar, que as pessoas têm muita dificuldade de fazer na hora de reabilitar o membro superior. Não é mesmo? É verdade, é verdade. Inclusive, a questão da consciência corporal, que a gente não tem esse conhecimento da importância que é, né? De colocar peso nesse membro para que ele tenha essa consciência, para ele perceber esse corpo, né? Justamente pelo fato da negligência que ele já tem de não reconhecer aquele membro, e é algo que eu não fazia. Eu não fazia, eu fazia essa passiva aí, colocava ele para segurar o braço, ir para frente, para trás. Ou então a gente fazia, ou então colocava o pezinho na mão e ajudava ele a levantar, né? Fazer flexão, Então, assim, ai, só o Senhor. Era isso. Só Jesus na calma. Mas é porque agora você entende por que não vai resolver. Por quê? Porque agora você entendeu a neurofisiologia do controle motor, do movimento voluntário. Você entendeu como que o movimento é gerado, quais informações do movimento. Você entendeu o que está afetado no paciente, o que precisa ser trabalhado. Ou seja, você enxerga o iceberg está embaixo da água. Sim. Que você não enxergava. E quando a gente enxerga esse iceberg, enxerga o todo, aquilo se torna, meu Deus, essa sensação que você teve é a mesma que eu tive, meu Deus, quando eu comecei a cair a ficha, meu Deus, por isso que eu passei por isso que eu não saía, não ia sair nunca mesmo. E é isso que é legal, e quando a gente descobre isso, que cai essa fichinha e fala, ai, Senhor Deus, só Jesus na causa mesmo, significa que agora realmente você enxerga um processo e não tem como desenxergar mais. É verdade, não tem como. Então, como eu estava falando no começo, quando começou a falar sobre isso, consciência corporal, estímulo sensorial, coisas que eu não usava dessa forma desde o começo. Não é só você que não usa. As pessoas não usam. Esse é o grande problema. E não é culpa sua ou minha, ou, né, das pessoas. É porque a gente aprendeu assim. E você vai para pós-graduação e aprende do mesmo jeito. Só que de uma forma mais específica. Mas aprende as mesmas coisas. Não vê algo diferente. E isso que eu sei que é um tabu ainda, né? Para as pessoas. Elas ainda têm, muitos profissionais, eu acho que muitas pessoas que ainda são recém-formadas, têm dificuldade de entender o que eu estou tentando falar, porque não tem essa experiência que você passou. De falar, nós já passamos e viu que não deu certo, né? Não viu ainda que não deu certo, ainda vai ter que quebrar a cabeça. E é engraçado, porque a Cê Santos está aí, né, falando, uma coisa que eu comento com as pessoas, é interessante, os fisioterapeutas, eles ainda não enxergaram, não estão conseguindo entender, os pacientes estão entendendo. Por quê? Porque o paciente percebe que ele não está evoluindo. E eu já ouvi muitos pacientes, sabe, doutor Rosângela, que é muito triste você falou assim, eu já estava desmotivada, mudando de profissão. O que você acha que acontece com o paciente? Eu estou desmotivada, parei com a fisioterapia, porque não está dando resultado.
eu já É ouvi verdade. de muitos pacientes, muitos pacientes, eu desisti da fisioterapia. Eu parei porque para ir para fazer o que estava fazendo lá não estava dando resultado nenhum, não estava fazendo diferença nenhuma. E é exatamente isso. É o Né? E caso não tá desse dando... paciente, ela falou que ele já fez fisioterapia há muito tempo, já vai para a clínica, volta, faz, ele já fez, inclusive, entendeu? Mas ela falou que sentiu resultado com o método. Ela até estava na dúvida, que ela falou, eu estou tão preocupada porque eu não sei se eu vou continuar, porque ele tem terapia, tem uma terapeuta e tem a fono. Aí hoje ela me falou, não, eu já resolvi. Ele não vai fazer fono por enquanto e não vai fazer terapia, ele vai fazer só a senhora mesmo, vai ficar só com a senhora mesmo, porque com a senhora eu estou vendo resultado. Aí, tá vendo? E A eu diferença. digo, bendito Olha que método. maravilha. E aí, estou vendo o resultado. Quantas sessões? Quarta sessão hoje. Estou vendo o resultado. Fisioterapia neurológica é lento? Desse Não é jeito, lento. não. Não é lento. A Não é gente, lento. se está lento, se não está evoluindo, tem alguma coisa errada. É verdade. Pois Fisioterapia é. evolui. A não ser que seja um caso que realmente não tem, né, como você gerar nenhuma neuroplasticidade no paciente de uma conexão, mas evolui. Gente, muito obrigado pela conversa, doutora Rosângela, por aceitar conversar com a gente, contar um Obrigada. pouco da sua experiência, né? Fiquei muito feliz, né? Porque a gente sabe que muita gente fica com vergonha de mostrar, mas tem que mostrar, você tem que contar, tem que mostrar esses seus resultados, você tem que colocar lá Sim, no seu Instagram seus resultados, contar para as pessoas por quê. Porque tem sim. muita gente que está passando por essas situações semelhantes a desses pacientes e que não estão tendo resultado. Quando você mostra que você está tendo resultados diferentes com os pacientes, que eles falam, meu Deus, eu estou desse jeito, eu estou desse jeito que essa pessoa estava e ele está assim, eu não estou, isso mostra que tem um caminho. Isso É isso é aí. um serviço social. Você tem que mostrar para as pessoas que existe um caminho, que elas têm condição de se reabilitar. Mas que para isso é preciso modificar a forma que está fazendo, é preciso inovar, é preciso Verdade. É trabalhar de verdade. uma forma diferente. Então, isso traz esperança para as pessoas também, de que é possível, sim, elas terem uma evolução e elas conseguirem um pouco mais independência na vida delas, um pouco mais de dignidade para viver com qualidade de vida, né, a melhor forma possível. Não digo perfeito, porque que eu até falei isso para uma paciente, a gente não busca a perfeição, a gente busca devolver condição da pessoa Sim. viver da melhor forma possível, com o máximo de dependência possível, e voltar a fazer as coisas que gostariam de fazer, que gostava de fazer e não está conseguindo fazer mais, independente se seja perfeito ou não. Sim, Perfeito é relativo. é Né? verdade. Para quem não tem nada, para quem tem zero, um é muito, dois é muito. Então a gente tem que dar Verdade. condição da pessoa evoluir, voltar a fazer, dirigir, fazer, ir ao banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, lavar a cabeça, que é super difícil. Imagina, eu fico imaginando assim, para homem tudo bem, homem se vira, para mulher é mais difícil, É verdade. porque mulher tem uma relação com o cabelo que é diferente, a gente sabe disso. Então, muda muito. É muito importante isso na vida das pessoas e a gente precisa ajudar essas pessoas, transformar a vida delas. Precisa mesmo. E é o recado que eu deixo para os profissionais, que busquem esse conhecimento, faça o curso, porque vai abrir a visão, você vai conseguir dar resultados excelentes para os seus pacientes e você vai mudar completamente a forma de você atender e você vai se sentir, como é que se diz, competente. Olha Dentro da... só, a, a K. Martins aqui, ó, ela falou aqui, ó, desisti da minha fisioterapia, não consigo recuperar o equilíbrio, não vi melhora na fisioterapia, tive mielite transversa. Aí, ó, isso que é triste, ó. A pessoa abandonar a fisioterapia. Se a gente não entrega resultado, não consegue resultado, desmotiva. Até a C. Santos falou que eu estou ficando depressiva. Olha que triste isso. Por Triste. quê? Porque não está vendo o resultado que gostaria de ver. Não tô tendo evolução, eu começo a desmotivar. E a gente desmotiva, a gente vai ficando. Porque o próprio AVC já traz uma baixa na pessoa, já gera ansiedade, já gera um processo depressivo mesmo. E aí você não vê esperança, não vê resultado, isso logicamente desmotiva mais. Você se afunda muito mais fácil. Mas não percam a esperança, não, gente. Vamos trabalhar, fica no pé das pessoas, tem uma forma diferente de trabalhar.
e eu falo isso muito nos vídeos, dou várias orientações no vídeo, mostro vários exercícios, vai nesse caminho, vai nesse caminho. Mas uma hora as pessoas vão seguir as dicas, as orientações e Porque saem. assim, doutor Vinícius, o que acontece? Mesmo só dando as dicas mais nas lives, para o paciente, é difícil dele conseguir reproduzir. E realmente tem que ser um profissional mesmo. Não, eu estou falando do profissional Pois mesmo. é o que venha profissional. buscar mesmo. Mas o que eu digo? Tem muita dica, muita orientação. Vai para esse caminho, segue esse caminho, faz isso, isso, isso. E eu falo claramente, o que eu falei aqui do braço, eu falo no vídeo. Você quer evoluir no seu braço, você precisa fazer isso, 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 isso. Tá lá, é só ir lá. Pega os vídeos, assiste, aplica. Né? Pois é, mas eu estou muito satisfeita com o curso, meus pacientes mais ainda. E estou muito feliz, muito obrigada mesmo, assim, foi uma benção encontrá-lo na internet e ter assistido às lives e ter adquirido o curso. Eu tenho aprendido muito, muito grata mesmo ao senhor, ao método, ao ensinamento, e voltei para a fisioterapia, através do método ET. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente escolhe uma profissão, não é ao acaso, não é por coincidência. A gente vai para a profissão porque existe uma identificação, a gente quer ajudar as pessoas. E quando você não está conseguindo isso, desmotiva a gente mesmo, a gente fica desmotivado. E então eu fico muito feliz em poder ajudar, e fico feliz em ter tido você como aluno, porque você foi participativa e isso faz diferença. Você participar, você perguntar, você assistiu às aulas, então você é uma pessoa que aproveitou bastante o curso, está lá ainda disponível. As conversas não pararam, pode, né? A gente vai continuar conversando foi excelente. Eu falei assim, eu tinha uma paciente que era do Amazonas, mas não era de Manaus, e tinha um paciente de Manaus, a filha também, né, que tinha me procurado. Sim. E eu falei assim, nossa, então eu falei para ela, tem uma pessoa que está entrando, que é de Manaus, e vai ser muito bom, porque na hora que ela terminar, eu vou passar o contato dela. Então a gente indica para as pessoas, porque muita gente procura de São Paulo, então eu vou indicando do Rio de Janeiro, de outros lugares, a gente vai indicando as pessoas, né, que fizeram o método, porque elas me procuram por causa do método. E então é muito bom, porque quanto mais a gente tiver profissionais fora, mais a gente tem condição de indicar essas pessoas, de levar essas pessoas, né, até esses profissionais. Então a gente faz esse serviço também de passar o contato de vocês para que esses pacientes consigam ter acesso, né, a uma técnica diferente para poder ter uma reabilitação melhor e mais rápida. Sim. Eu estou aqui, mano. Está precisando de. Estou aqui, mas... Para as pessoas. Oi? Seu Instagram para as pessoas seguirem? Tá, eu vou arrumar isso aqui, porque eu ainda estava esperando terminar o curso, queria ter o resultado do paciente. Oi? Tá bom. Não arrumou seu Instagram ainda? Não, mas eu arrumo essa semana. Tá bom. Tá bom? Tá, poste lá as informações, os depoimentos, os vídeos. Vou fazer. Tá bom? Gente, no mais, muito obrigado, um prazer ter essa conversa com você. A gente acabou passando do tempo aqui, quem vai conversando vai empolgando, né? A gente gosta de falar de fisioterapia neurológica, ainda vai longe ainda. Mas eu quero muito agradecer você ter aceitado o curso, dizer que foi um prazer. Foi uma honra ter conversado com você aqui. Gente, no mais, muito obrigado, boa noite a todos, sigam o perfil no Instagram, sigam no YouTube, tá? Indique, compartilhe os vídeos, mostrem para os fisioterapeutas de vocês que tem esse canal, esse perfil, para que eles comecem a ter uma visão diferente da fisioterapia, de como trabalhar o paciente de uma forma diferente, para ter resultados melhores, mais rápidos também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no direct, no Instagram, ou lá no YouTube, faça a pergunta, eu respondo todas elas, tá bom? Podem perguntar que eu respondo, tá bom, gente? No mais, até quinta-feira que vem, fiquem com Deus e boa noite. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.